Wellington, o ponto principal disso, o caos dentro do caos, o que virá depois? Essa é a grande pergunta e que merece uma resposta que vem em cima de tudo que nós fizemos. Bola contigo. Ó, Rubão, o caos dentro do caos é o aprofundamento do desemprego, o aumento do custo de vida. O caos dentro do caos é a falta de oportunidade para os jovens, é o aumento da violência, e isso generalizado, não é só mais no país dito periférico. O que nós estamos observando, você fez um comentário muito interessante sobre a questão do orçamento aí dos países membros da OTAN e da Rússia, né? E eu estava lendo hoje um artigo muito, mas muito interessante sobre o desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro nessa guerra. E, por isso, todo esse desejo de que ela seja prorrogada por parte desses políticos que são corruptos e que encontraram na Ucrânia a oportunidade de lavar dinheiro, certo? E isso não tem sido discutido na imprensa, porque a imprensa é parte desse jogo, a imprensa mainstream. E ficam os incautos como torcedores de times, falando um contra o outro, sem levar em consideração aquilo que não é notícia. O caos dentro do caos, Rubem, é quando você percebe que um golpe ou os golpes em países africanos, quem deu o golpe fala sobre democracia, depois de ter destituído políticos que foram eleitos. E por que isso é o caos dentro do caos? É porque é uma denúncia grave sobre o modelo fracassado de democracia, que é uma democracia sem povo, que exclui o cidadão das principais decisões. O mundo hoje é gerido pelo entretenimento. Sempre que há algo muito importante a ser discutido em qualquer país, aparece, de repente, a foto de uma atriz ou de uma famosa nua, ou acontece uma declaração idiota de algum idiota famoso que vira total polêmica, enquanto a boiada passa do outro lado. E este método ele é aplicado em todo mundo, não é? Então, é preciso que tenhamos a consciência de que o caos, ele também, assim como falamos há pouco sobre a questão de não haver um aviso formal, uma chamada através de um locutor anunciando a guerra mundial, o caos, ele também não é anunciado assim. O caos, ele é sentido na violência nas ruas de Salvador, na capital da Bahia, no Rio de Janeiro, na relação entre políticos e o tráfico de drogas em alguns estados brasileiros, para que a violência não seja evidenciada, mas o tráfico tem força e poder. O caos está na invasão da justiça, na política, quando o poder judiciário ele está legislando, está executando, não é? Está fazendo múltiplos papéis e são ali figuras não eleitas, figuras que não receberam voto. O caos é isso, é a redução do papel do cidadão, colocando-o apenas como um elemento manipulável para atender demandas de subgrupos. Então, hoje nós temos esse turbilhão aí de acontecimentos no planeta por causa de um caos que poderia ter sido evitado e que não foi evitado, porque é lucrativo para alguns, porque serve também de desculpa para esconder
determinadas situações terrivelmente graves nas economias, nas soberanias dos países, nas independências de determinadas sociedades. Então, Rubem, não há aqui um modelo teórico para descrever o caos como um filme de Mad Max. Não é isso. O caos é a perda da maioria, é o acúmulo da minoria, e é essa irresponsabilidade que atingimos agora, quando até mesmo uma provável guerra nuclear, ela é suavizada nas suas consequências por uma imprensa corrupta e que serve apenas como entretenimento para os incautos. Rubem, o caos está instaurado, mas cada um vai sentir de uma maneira diferente. Perfeitamente, Wellington. Já que nós estamos falando aqui, a gente caminha para o final, porque isso aqui é quase uma volta de Wellington para apenas a gente reafirmar os nossos pontos, mostrando para vocês. Tem 2 dados seríssimos para a gente falar aqui, só como fechamento, que a gente vai falar. Hoje foi colocado em teste, de ontem para hoje, nunca foi feito isso, o teste nuclear nos 11 fusos horários da Rússia. A Rússia é grandona e ainda está deitada. Então, isso quer dizer que tem 11 horas lá, em um lugar. É 1h da manhã e em outro fuso, no final, é 11 horas. São 11 fusos. Foi ontem o teste. Foi ontem, né? Já foi ontem. Isso. Então, é o seguinte, foram 11 fusos. Tá? Teste completo, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Outra coisa, o russo é péssimo em propaganda, é péssimo em publicidade. O russo, ele tem o russo é bem-humorado se você conhecê-lo, é mais ou menos como eu. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Quem me passar na rua fala que eu sou mal encarado, que eu sou feio, porque eu não tenho motivo para estar rindo na rua. Não vivo de sorriso, não sou palhaço. E, sem exceção, todo sujeito canalha que eu trabalhei na minha vida era todo sorrisos. Tá? Então é o seguinte, esse negócio de estar rindo... Então o russo não é afeito a esse tipo de publicidade. Quando o russo faz um teste envolvendo... Nunca foi feito, tá? Nem na União Soviética, nem na época da Cortina de Ferro. Não estou querendo botar medo em você. Eu estou querendo falar para vocês que os russos estão decididos a ir às últimas consequências. Porque nos Estados Unidos, tudo que existe é bravata. Lembra, historicamente, a rusga que houve entre Nikola Tesla e Thomas Edison. Thomas Edison, para quem não conhece ou para quem não sabe, é conhecido como o inventor da lâmpada. Mas, na realidade, é um picareta da pior espécie, um sujeito vil, ordinário, um sujeito decrépito, que no final do século XIX, começo do século XX, tinha uma empresa que se chama hoje a GE, General Electric, que era especializada em pegar mão de obra altamente especializada da Europa, que chegavam aos Estados Unidos, ao novo mundo, ao novo continente, foram muito para lá por causa do clima, né? Muito mais a ver com latitude que com longitude, e ele esperava já o pessoal no porto para botar para trabalhar, dificuldade de idioma, e roubar tudo que eles tinham dentro da cabeça. E assim, foram eles, foram outros, tem a história do telefone, tem a história do rádio, tem de tudo, né? Mas se atendo apenas a ele. Então é o seguinte, ele chega para o Nikola Tesla não era nem engenheiro, Nikola Tesla fez 2 períodos de engenharia, Nikola Tesla era engenharia, Nikola Tesla é um fenômeno, se você quer chamar um ser humano de ET, era o Nikola Tesla. Inclusive, até Einstein falava que, se vocês querem conhecer alguém inteligente,
procure Nikola Tesla. Porque Nikola Tesla, simplesmente, ao contrário do que o pessoal fala assim, engenheiro, não. Ele estudou 2 períodos. Nasceu numa noite de trovoada, deve ter caído um raio, igual aquela aranha que mordeu o Homem-Aranha, o Peter Parker. Tá? Aquele sujeito. Então, é o seguinte, o Thomas Edison oferece para ele $50 mil, que hoje deveriam ser $1 milhão, ou mais do que $1 milhão. Talvez $5 milhões. Se você fizer um desenvolvimento e melhorar 10% a capacidade desses meus geradores de corrente contínua. Ele vai lá e melhora o rendimento deles em 40%. E vai cobrar os $50 mil dele. O Thomas Edison ri na cara dele e falou assim, você não entendeu o nosso humor? Isso que eu fiz com você foi uma brincadeira. É essa brincadeira que o Norte faz com todo mundo. Cai quem quer. Cai quem quer. Tá? Nós estamos no meio de uma guerra de narrativas. E os Estados Unidos faz isso. Apregoa, fala o que não vai fazer. A Rússia tem o instituto delas, a grafia deles é baixa. Os Estados Unidos têm as melhores armas do mundo, passando pela Disney e Pixar. Porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. O russo bota um míssil ali, solta ele e fala assim, meu míssil faz isso. Inclusive, amanhã eu vou falar de armamento, amanhã eu vou falar do míssil nuclear que já está em serviço. Tá? Não é à toa que teve esse teste, não. Acharam que ele ainda ia entrar em teste. Não, ele fez uma série de testes há 7, 8 anos atrás, falharam, voltaram a consertaram e já está operacional. Você não sabia disso, né? Tá certo. Venezuelano só sabe falar de Juan Guaidó. Não tem nada para dizer para vocês. Então é o seguinte, é isso aí. Então, é essa a mentalidade clara disso aqui. Então, a gente está passando por uma coisa perigosa. Talvez os Estados Unidos e a Europa ir além e depois falar sorry, era brincadeira, não vai ter sorriso nenhum, não vai ter desculpa nenhuma, já era. E outra coisa que eu quero falar para vocês é a farsa do aquecimento global. 1997, eu era supervisor de manutenção da P-34 e nós passamos um dos piores anos da nossa vida. Nosso navio já era traqueado, tá, por GPS, nós tínhamos 2 radomes especiais. A P-34, apesar de ser o navio mais velho da Petrobras, estava com a tecnologia de ponta, nós fomos os primeiros a ir para o mar com isso. Tá? Sistema de posicionamento, aproamento, todo ele por GPS, e a gente perdia o sinal, às vezes eu estava 3 horas da manhã, era chamado lá para a gente ir lá posicionar o navio. Estava ancorado? Estava, mas ele precisava do posicionamento. Então é o seguinte, ia para lá, não era nada do outro mundo, não é porque eu era um gênio, não, é porque eu fui treinado para aquilo. E a gente fazia lá, ia no manual, ia lá até conseguir travar no satélite de novo o navio. Clima totalmente louco, totalmente aleatório, 1997. Lembro como se fosse hoje. O clima estava louco, tempestades solares imensas, problema de radiação, horrível, 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 falha em equipamentos, que eram menos eletrônicos que hoje, mas já eletrônicos, falha direto. E a explicação que a gente tinha era uma coisa muito simples. El Niño. O aquecimento da massa das águas que bota essa corrente para cá e transtorna todo o clima. E o El Niño, num rasgo de honestidade, porque o momento não precisava daquilo, mostrava para todo mundo. Pois bem, hoje nós estamos vivendo o caos. Ninguém fala para você que nós estamos sob o efeito do El Niño. Aonde você leu isso? Nós estamos sob efeito do El Niño. Toda essa mudança climática, isso não é aquecimento global, não é nada não, gente. Isso é El Niño, um fenômeno conhecido há mais de século. Isso daí acontece periodicamente. Há uma periodicidade para acontecer esse fenômeno de aquecimento das águas, que cria corrente marítima e cria esse desarranjo todo. Inclusive até tempestades solares. Ninguém fala isso para você, sabe por quê?
porque tem um produto melhor para ser vendido, para a sua ignorância. Ignorância é ignorar, não é ser burro. Para colocar no soft power, na sua cabeça, aproveitando um fenômeno cíclico que acontece em períodos pré-estabelecidos, um ano a mais ou um ano a menos, e pronto, e você cai nisso aí. Tá?